A certeza é que o Felipe entra no meio-campo, né? Que é um jogador que já era programado já desde do terceiro cartão amarelo do Carlinhos. Então, a única certeza, por enquanto, é o Felipe e o Dourado no meio-campo. É lógico que o Corinthians tem uma vantagem a mais, que é a do 0-0, mas a equipe vem crescendo, cresceu no momento certo, dentro do gauchão. Na Copa do Brasil, né, fez uma excelente apresentação contra o Corinthians aqui dentro de casa. A equipe vem crescendo e a gente espera, mesmo com alguns desfalques, né, que a gente possa fazer uma boa apresentação, que a gente consiga trazer de volta essa classificação, que vai dar mais confiança ainda para o jogo de domingo. Favoritismo num jogo grande como esse é difícil, né, se falar nisso. Mas a gente conseguiu uma boa vantagem lá, conseguimos jogar bem, né, principalmente no segundo tempo ali, conseguimos encaixar bem a marcação. E com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, vamos propor mais o jogo. Lógico que a gente tem uma vantagem, mas só pensar nisso no final do jogo, né, a gente vai jogar para ganhar. Esperando que a gente repita uma boa atuação como foi nesses últimos 2 jogos, para que a gente possa sair classificado. Olha, realmente começou o ano com uma certa desconfiança, né? Tanto da parte da torcida como da imprensa, né? Mas que bom que a gente teve tempo para trabalhar. Os resultados, apesar de ser 1-0, como aconteceram várias vezes, a gente tinha essa tranquilidade, estava ganhando, então aos poucos a equipe foi evoluindo. Já era uma equipe bem organizada, principalmente defensivamente. Evoluímos fisicamente, tecnicamente, né, porque os erros de passe diminuíram nesses últimos jogos. Era uma coisa que estava incomodando e atrapalhando muito a nossa performance, né, do meio para frente. E agora, fazendo mais gols também, dá uma confiança a mais. E a gente vai se tornando uma equipe bem forte, que vai brigar por todos os campeonatos que a gente disputar. De volta com o Seleção Sport TV. Ouviram aí, né? Vocês da imprensa desconfiaram do Corinthians no começo da temporada. Com merecimento, né? Sigo desconfiando. Eu não. Ainda quero mais. Mas de quê? Estou esperando mais ainda. O Corinthians e seu O Campeonato Brasileiro tem 38 partidas. Sim. 38 jogos. Mas não é aí que ele vai ter a melhor performance, na minha visão. Não sei. Na minha visão, né? Só. Não sei. Eu acho que pro mata-mata, para as Copas, o Corinthians tem chance de ir longe. Não sei se vai ser campeão, isso aí não consigo saber. Mas pela formatação do elenco, pelo que entregaram para o Carille, foi o que mais rápido conseguiu cruzar desempenho, forma de jogar, com característica de jogadora, que eu tenho para colocar em campo. O mais inteligente dos 4 de São Paulo hoje foi o Carille. Na minha visão. É o melhor trabalho de treinador. Disparado, não tenho dúvida. Agora, o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, quando o Corinthians ganhou de São Paulo muito bem de 2-0, foi no vestiário e reclamou que a imprensa falou que era quarta força, que não acreditou. A imprensa não acreditou e a torcida também, porque, entre outras coisas, o presidente mandou o Fábio Carille embora, rebaixou e trouxe Oswaldo, trouxe Cristóvão e recontratou esse ano por falta de opção, que não é a primeira opção dele. Então, apesar da presidência do Corinthians, faz um péssimo trabalho. Além das histórias todas de Drogba, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, né? Drogba, William Potker. O Corinthians faz porque o Fábio Carille faz um bom trabalho, já fazia quando foi afastado, já era o nome para ser aquela época, e o Corinthians tem um elenco pior do que o Palmeiras e Santos, eu acho que isso é indiscutível, e se discute com o São Paulo desde o começo do ano qual seria. E o trabalho do Carille, na minha opinião, é muito melhor que o trabalho do Rogério. Muito melhor. Mas muito melhor, embora muito o Rogério tenha sido a pau desde o começo, porque fez um treino curto, tudo que assim, o Corinthians não vai encher os olhos, não vai dar espetáculo. Mas não tem jogador para encher os olhos. Eu acho comparativo com o Rogério, embora os dois estejam iniciando. É o mesmo período. Eu sei, mas o Rogério é ainda um treinador inexperiente. Mas o Fábio Carille também é um. Mas o Carille já estava inserido. Sim, fez o caminho. Rogério não. O Rogério era jogador de futebol, estava fora de... Ele está fazendo a carreira dele para ser treinador desde o início. O Rogério acabou de parar de ser jogador de futebol e durante um ano se preparou para ser treinador. Ele sabe como dar um treino há muito diferente. tempo. Há muito tempo ele sabe como dar um treino. O Rogério agora ainda está descobrindo seus treinamentos. O Corinthians está vivo porque o Breiner perdeu 3 gols inacreditáveis lá no Beira-Rio. Dos mata-matas que o Corinthians está envolvido, eu acho que o único aberto é esse. O Marcelo Lomba jogou muito bem, né? O Corinthians teve 2 defesas do Marcelo Lomba, mas se você ver o jogo, o primeiro tempo teve uma defesa ácida do Maicon, o Giovanni Augusto perdeu um gol no finalzinho para matar o jogo. Mas durante o jogo inteiro, sem seus melhores momentos, o Inter teve muita chance de matar o confronto.
Diferentemente do que aconteceu, na minha opinião, quando já passou pela Católica e pelo São Paulo. Agora, o jogo do Inter começa com 0-0, o Corinthians tem um favoritismo porque joga em casa. No confronto histórico, o Inter tem uma grande vantagem. O fator da Alessandro pesa mais do que o fator Jadson. O Corinthians empatou lá sem Jadson e sem Jô, né? Ali ficou claro qual era a prioridade do Carille. Não sei se era do clube, mas do Carille era essa. É mais importante para ele ganhar o Paulista nesse momento, que vai dar ao Carille o estofo, né? Aquela coisa que a gente cobra a gente ouve muito. Não tem estofo para ser time grande, não aguenta o vestiário, nem se tem formiguinha. O vestiário dele é mais fácil. Entendeu? Então, mas o Guilherme tentou, ele cortou. Isso, foi bem. Mas nem sei se é um vestiário mais simples, é um vestiário que ele tornou simples, porque poderia não ser. Pode ser. É um vestiário que poderia dar muito problema. Giovanni Augusto poderia ter entrado em ebulição, o Guilherme, que há 4 jogos não é relacionado. Mas ele tinha muito apoio do torcedor. Eles tentaram. Os caras de lado. Eles tentaram. Ele tinha muito apoio do torcedor. Pode afastar Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel. Duas derrotas seguidas. Claro. Entendeu? Claro, mas eu acho que a contestação era mais da diretoria e da imprensa e da torcida. A torcida que viu o trabalho que fez o Cristóvão e o Oswaldo queria o Fábio Carilli. E a torcida que viu ele colocar Maicon, colocar Léo Jabá para jogar, colocar jogadores da base, tá enchendo os olhos do torcedor. A torcida do Corinthians sabe que o time é fraco. Será que o time é fraco? O time no papel... Não, o que vale é o que joga. Você acha o Arana ruim? Não, acho o Arana o melhor jogador do time esse ano. Você acha o Fagner ruim? Eu acho que o Fagner não é um jogador de seleção brasileira, na minha opinião, mas é um bom lateral. Tá, então vamos continuar. Pablo o Cássio é um goleiro desprezível? Você tá falando toda a defesa, eu quero ver se chega do meio pra frente. Calma, eu vou falar, tô chegando lá. O Cássio vinha caindo de produção, se recuperou. Sim, é um grande goleiro. E isso é outra coisa que o Carille falou. Eu vou recuperar todos esses jogadores. O Pablo é um bom zagueiro. Falou com todas as letras. O Gabriel tem jogado muita bola. É ruim? Não é ruim, mas não tinha espaço nem tinha do Palmeiras. Mas ele é ruim? Gabriel toma muito cartão. Não é um Ralf, mas é um bom Mas o Gabriel resolveu um problema. Até quando não merece. Já tem 6 de 11 e a gente chega à conclusão que são bons jogadores. Meio pra frente é difícil. O Rodriguinho é fraco? Rodriguinho é bom. Rodriguinho é o melhor jogador do time. O Jadson é fraco? Muito bem. O Jadson é bom. Então já deu 7 de 11. Eu tô achando que você tá falando que é Holanda, são os centroavantes do Corinthians. Está funcionando o jogo. Ok. Está funcionando. Precisa de elenco. Você contrataria? Claro. No começo do ano, você fala assim, não, meu centroavante, acho que eu queria o jogo. O Jô mudou, ele mudou. Sim, tá jogando bem. Ele mudou. Agora, esse menino contratado lá, eu nunca vou lembrar o nome, calma, eu nunca vou lembrar o nome dele, que veio do Atlético, o Cleiton. Pode jogar mais do que está jogando. Você não vai lembrar, vai entrar bem. Eu nunca consigo lembrar. Uma variedade de nomes que tem no futebol brasileiro, Cleiton é um dos mais simplesinhos. Eu não consigo lembrar. Que ele podia ser Cleiton, Clayton ou No Cleiton. Globo Esportivo isso é diário. Eu pergunto sempre para alguém lá, qual é o nome daquele menino que veio do Atlético? Então assim, nós estamos chegando a 8 nomes, 9 nomes que, se agora o presidente competente, Roberto de Andrade, conseguir com 2 ou 3 reforços... Não, eu estou sendo irônico. Com 2 ou 3 reforços... Um ataque. Melhorar o time, você tem já a base pronta para disputar o ano. Então, mas aí o Vitão vem e fala no ataque. Esse elenco ainda não disputa vaga na Libertadores. Concordo com você. O Corinthians hoje tem 10, isso foi uma matéria que o Globo Esporte fez essa semana com o retorno de um jogador de empréstimo. Tem 10 atacantes. Não, mas quem contrata é o Palmeiras. Tem 10 atacantes, tem jogadores que não entram, que não participam, que não têm oportunidade, se tem oportunidade não correspondem. Tem jogadores que devem sair, o Luigi, por exemplo, foi o primeiro reforço anunciado. Luigi. Primeiro reforço anunciado do Corinthians no ano passado. Eu lembro. CRB, veio do CRB, ele jogava bem no CRB. Obrigado. E aí o Corinthians fala em trazer o Cleison da Ponte Preta, que bom jogador. Lá em Campinas falam que é um nível do Luca, ou talvez até abaixo, é que o Luca rendeu. Cara, você faz um ataque com Cleiton, Potker e Jô, é um ataque excelente. Sim. Mas não veio porque não vai jogar a Copa do Brasil, então não queremos o Potker. Então, assim, não acho que o Corinthians precise de reforços. Eu acho que é até pelo caminho do Carille. E o Carille, o ótimo dele é que ele fala, eu vou recuperar o que eu tenho. Ele trabalha com a pior das hipóteses, com o pior dos cenários, e o que vier é lucro. Então, ele parte do pressuposto que ele vai tentar falando em laterais, quem mereceria para mim uma lembrança e não ficar trazendo mais gente para ver se dá certo. É o Guilherme Arana. Pra mim é o melhor. Mas não tem nome, até Arana, Guilherme Arana, sabe? Não, vai ter, ele tem 19 anos. Pelo que eu tenho visto. Pelo que eu tenho visto. Tá jogando mais que o Zeca. O Zeca se machucou. Mas hoje a seleção é o Marcelo, Felipe e Luiz, certo? Tá difícil. Tem 2 laterais bons já na seleção. Não, eu sei, mas já não tá classificado pra Copa? Põe lá pra ver como é que faz. Agora, vou fazer uma provocação a você, Massini. O Rodriguinho, que tá fazendo um ótimo campeonato, foi o melhor em campo no Majestoso. Majestoso, que é o nome que Tomás Mazzoni deu, já que foi citado no programa de hoje.
Rodriguinho hoje, que desde o segundo semestre do ano passado tem jogado muito bem, ele tem lugar hoje no maior rival do Corinthians? Gabriel, que é o volante, tem lugar no banco do time do Palmeiras? Cara, faz parte do elenco. Então é o trabalho do treinador. Não tem que foi embora de lá. Pode ganhar titularidade. Em nome... Gente, olha só, na minha visão... É o papel do técnico fazer os jogadores jogarem. O técnico tem feito o trabalho dele, mas os jogadores não. Então, antes do Seleção me chamar para vir para cá, tava lá na rádio, beleza. Venho para cá, eu dou minha opinião. Sim. É o Massini do Seleção agora. Entendam? Isso que eu tô dizendo? Tá. Eu não tô menosprezando ninguém, nem me vangloriando. E dono do Barão. O que acontece é que se o Rodriguinho vai pro Palmeiras, jogando o que ele tá jogando, ele disputa a posição, e se bobear vai ser titular. Não é porque chama Rodriguinho que não vai jogar lá. Entendeu? Essa comparação é que às vezes eu acho injusta. Eu acho que o time tem jogado mais do que potencial, que mostra que, na minha opinião, o trabalho do treinador é bem feito. Agora, o Jô e Jadson foi em dúvida, não jogaram em Porto Alegre. O Corinthians não tem substituto. Eu tô concordando com vocês. Perdeu o Jadson no segundo tempo contra o São Paulo, quando o Jadson saiu do time, nem fazia uma grande partida. Mas o fato de não ter um jogador que pode dar um passe... concordando com vocês. O Corinthians não tem substituto em várias posições. Agora, vamos lá. Joga o Arana, joga o Moisés, a diferença é abissal. Não, quando não joga o Fagner, joga o Léo Príncipe. É abissal. O Pablo não tem substituto no elenco. Por isso que eu tô falando de Campeonato Brasileiro e Copa. Eu acho que nas Copas, do jeito que o Corinthians joga... Sim. O Corinthians tem grande chance de ir bem. Exato. Entendeu? Mas as Copas servem para os bons times. E o Campeonato Brasileiro só premia o grande elenco. Ok, então, concordamos. Se o Corinthians não montar um elenco que lhe permita disputar pelo menos vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, então o elenco é ruim. Agora, que bonde é esse aí, hein? Os jogadores que vieram da Zona Leste. Ah, bom. Porque da última vez que se falou em bonde foi aqui no futebol carioca, não foi coisa boa. Não, é coisa boa. Eles brincam, né? Na comemoração dos gols eles fazem o L. Saíram da humildade, Saíram não, eles continuam sendo humildes, mas eles eram lá da Zona Leste. Tem origem humilde. De onde veio o Vitão também. João, Maicon, Guilherme Arana e... Um é de Sapopemba, eu acho que é o Michael ou o Jô, que é no mesmo bairro. O Arana e o Jô. Jô e Guilherme Arana, os dois são de Sapopemba. Sapopemba, que é a maior avenida da América Latina. Ela começa aqui e termina em 2019. É a maior avenida da América Latina. Termina depois do Seleção, é isso? A 100 km por hora você chega no final dela. Tem uns 88 radares. Rapaz, vou falar aí. Termina depois do Seleção. Andei nessa fofa. Depois passa a Vila... Não chega, rapaz. Passa a Vila Ema, onde meu filho joga bola. Estádio? É tipo matéria da Piauí, assim, né? Você não acaba nunca. Não, por exemplo, São Miguel Paulista, onde eu dei aula, Visa com Itaim Paulista. Depois de Itaquera. É a esquerda de Itaquera. Entendeu? A Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, é assim também. Ela vai até Betim. Vai embora. Tá vendo? A Avenida Brasil é grande, não é? Não, o Rio também tem umas avenidas... Avenida Brasil... Não é grande? Ela termina na estrada, né? Acaba ela já vira 101, né? Então, mas ela começa onde? Começa no centro. Tá vendo? Agora, são mais de 60. Zona Leste à mais de parte... 60 quilômetros. Olha só. Zona Leste à parte, os times do Corinthians que vingam, tem muito DNA desse time aí. Que é um time de raça, um time que não é de técnica e gente que vem da casa. Que conhece o Corinthians, seja da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste do interior, gente que é criado na casa e sabe a importância que tem, o Carille sabe a importância que tinha ganhado do Palmeiras e do São Paulo numa fase de grupos, que vai classificar do mesmo jeito. A confiança com os trabalho São Paulo dele era tem a ver com ter ganhado os clássicos. O trabalho dele era fundamental. O Corinthians não aguentava mais perder clássico. Eu concordo com tudo que você está dizendo, assim, eu só discordo do tecnicamente ruim. O corintiano viu o Corinthians campeão de 2015, o time atual, o Rodriguinho, que é o melhor do time, era reserva daquele time. Mas, assim, o melhor jogador do time atual não jogava no time há 2 anos atrás. Mas as coisas mudam, Vitão. O cara evolui, o cara cresce, o cara melhora. Só não pode ser o cara do time, na minha opinião, num time forte. E essa questão do tecnicamente ruim, eu não sei se... E outra, a defesa do Corinthians o problema do Corinthians é a falta de reposição. O Balbuena não era um bom zagueiro até o Pablo chegar e os dois jogarem bem juntos. E a gente tá cheio de histórias de zaga que funcionam assim. Você tinha um jogador que não era tão bom, mas chega um que é muito bom e esse cresce. E não só isso, todo o trabalho defensivo do e da Libertadores invicto, um time muito pior do que outros da história. No começo do ano a gente falasse assim, Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos vai ser campeão do mundo. Com o Jorge Henrique numa ponta fazendo serviço, Douglas... Esse time vai ser campeão do mundo? É o trabalho de treinador. Então assim, não é... Então assim, o Corinthians hoje tem um trabalho de treinador bem feito. É um time estruturado, mas é um time na conta do chá. É um time que só ganha quando
entende que é inferior e joga como time inferior. Se meter a marra de que não é quarta força, que é um time e quiser, não ganha do Botafogo em Ribeirão Preto. É um time que para ganhar de qualquer time tem que jogar no limite. E no limite não perdeu pro Brusque nos pênaltis, no Botafogo foi por um gol. Quer dizer, é um time mesmo, você tem que jogar no limite do limite. E não é um time que tem sobra. Quando a gente fala que o Corinthians é quarta força aqui, eu acho que a gente está prestando um grande serviço ao Corinthians. Porque se o Corinthians começar a achar não fala isso, que é o melhor time do Brasil... Eu não falei isso. Eu falei. Não, ok. Eu falei que disputava com o São Paulo quem seria a quarta força. Porque para mim, Palmeiras e Santos têm melhores times. Mas você não considerou a Ponte Preta? Não. Não considerou a Ponte Preta. Eu acho o time da Ponte Preta inferior a do Corinthians e São Paulo no papel. Não, claro, isso é trabalho. Aliás, trabalho do treinador também. Na visão de vocês, da imprensa, está pintando uma final entre a quarta e a quinta forças de São Paulo, né? A quinta força hoje é o Santos, que acabou em quinto lugar. Foi ultrapassado pela Ponte Preta. Aliás, é uma final que tem um pouco de história, assim, 40 anos depois. Por essas coincidências da vida, meu filho chama Basílio. Na verdade, vocês da imprensa já estão oriçados que aconteça essa final para poder fazer todas as pautas possíveis e imagináveis. Mas a data bate, não? Não, 13 de outubro. Era diferente. Foi em outubro. Assim, foi 13 de outubro. Que o Palmeiras está fora, é isso? Nos anos 70, o campeonato mais importante era o estadual. O estadual era... Ficava no segundo semestre. Em 77, o Corinthians chegou à final depois de passar pelo São Paulo. Não era a fórmula de hoje, semifinal exatamente, mas estava ganhando São Paulo, ganhou do São Paulo e foi para a final contra a Ponte Preta. Eram 3 jogos no Morumbi. Foi 13 de outubro de 77. Bom, eu não vou estar aqui nem na sexta, nem na segunda. Mas 40 anos depois seria uma final. Mas o Corinthians... Aliás, é uma informação legal. O Corinthians, que mudou o uniforme número 2, que vai voltar a ser o número 2, não aquela coisa preta e branca horizontal. Não dá para ver o número. Vai voltar a ser o Corinthians, né? Aquele uniforme preto e branco. A previsão é que estreasse no primeiro jogo das finais, se fosse para a final, ou no primeiro jogo do Brasileiro. Corinthians passando, jogaria com a Ponte Preta, se for a Ponte Preta, ou Palmeiras como visitante preto. E eu acho que seria muito inteligente, se o Corinthians for fazer a final com a Ponte Preta, vai ter o segundo jogo em casa. Muito provavelmente. A não ser que perca do São Paulo, a Ponte goleie, enfim. E aí, mesmo jogando em casa, seria muito legal o Corinthians jogar com o uniforme número 2 a final. Como jogou no 13 de outubro, a camisa preta, já que é uma camisa homenagem. Vocês já estão projetando? Já estão todas escritas. Já joga a camisa número 7. Mas espera aí. Tudo pronto já. Os caras vão passar esse filme lá no Palmeiras. De jornalista em mim. Os jogadores. O São Paulo. O Jadson ganhou a camisa 77. Essa pauta é excelente. Claro. Imagina o que não vai ter de pesquisa, de recuperar a personagem do passado. O Basílio já vai estar em todas as cabines de transmissão possíveis. Quinta-feira passada. E o Basílio é um cara super legal, extrovertido, fala bem, vai dar ótimas entrevistas. Imagina. Tem o pessoal da Ponte também. Eu estive quinta-feira passada com o Basílio. Dá para entrevistar o Rui Rei, por exemplo. Meu filho e o Basílio, num evento já. Antes, não se sabia. A chance de ter uma final com esse Ponte Preta era menor, porque o Corinthians não tinha ganho do São Paulo, nem a Ponte Preta tinha atropelado o Palmeiras. A gente esteve junto na sua moca, quinta-feira passada no evento, falando sobre essa possibilidade. E conversando com o Basílio, eu falei assim, Basílio, o Palmeiras é muito favorito e tal. O meu filho não tem critério nenhum, ele acha que vai pegar sempre. Mas o Basílio, jogador, falou assim, Vitão, não sei, Corinthians e São Paulo é jogo pau a pau, mas o que a Ponte jogou contra o Santos, a vontade que esses caras estão, eu acho que a Ponte Preta passa pelo Palmeiras. Eu falei, eu como não erro o palpite, falei, não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Aliás, qual era mesmo o seu palpite no final do campeonato? Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Eu acho que é uma pauta sensacional. Você não acha a entrevista com o Rui Rei, por exemplo, você acha que era uma boa entrevista? Muito boa entrevista. Aí eu pergunto a vocês, Corinthians e Ponte já estão na final? Não. Eu acho que está preparando as pautas para eventuais finais. E o Palmeiras tem uns 10% de chance de reverter eu acho que o Corinthians já está na final. A Ponte Preta tem grande chance. Você sabe que estão te gravando e para colocar no vestiário de São Paulo depois, né? São Paulo vai ter aquela raça, né? São Paulo, aliás, pode botar hoje também, que eu acho que o Cruzeiro também já passou na Copa do Brasil. Né? Eu acho que o São Paulo... Mas tem aquela entrevista dos jogadores do São Paulo, do mesmo modo que eles fizeram 2, nós podemos fazer 2. Não, mas depende. Porque se for de bola parada não vale, se for de chute de fora não... Porque assim... Hoje tem vários números, né? Então, mas foi 2 gols de fora da área. 39 cruzamentos na área. Foi chute de fora da área. E daí? O gol, agora tem que escolher o gol que vale. Não vale mais gol de falta, não vale mais... É uma coisa meio estranha esses números do futebol de hoje. E não explicam nada, né? Na maioria das vezes não explicam nada. Porque se você não analisa os números... Muitas vezes são escudos. Não, se você pegar os números e aplicar o que aconteceu no jogo. Para mim, nós estamos chegando no meio 5, está muito claro. Se o São Paulo quiser... Eu acho que quando a gente está na final, o Palmeiras ainda... Se o São Paulo quiser, eu sei que você está falando do Rogério Ceni e vou entrar nesse tema. Que eu achei uma entrevista bizarra. Está na hora de entrar nesse tema. Já quer falar de Rogério Ceni?